Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre a Internacional e nesse vídeo quero resumir para vocês o que foi a entrevista coletiva do técnico Mano Menezes. O Mano falou por o quê? 24 minutos e 25 segundos. É muita coisa. Aqui eu fiz um resumo e quero te trazer as principais informações. Bom, primeira questão, ele agradeceu a torcida que entendeu e trouxe um ambiente favorável, quase 30 mil pessoas no estádio Beira-Rio, e ele disse, olha, era um jogo que o resultado era mais importante do que tudo, tinha que vencer, foi lá e venceu. O Inter termina a rodada no G4, que é onde eles querem estar, e até disse, é gostoso, porque dá aquele clima de neta na ponta do campeonato. Um repórter falou sobre Luiz Adriano, sobre ter sido ser vaiado, ele disse, olha, foi vaiado, mas foi muito mais aplaudido do que qualquer outra coisa. Começaram as vaias, uma galera veio, aplaudiu e isso abafou. E o Mano preferiu olhar pelo lado positivo. Talvez este é o brasileiro mais difícil de todos. E até falou em valorizar, por exemplo, o empate contra o Fortaleza, que está fazendo um bom campeonato. Ele disse, olha, agora talvez as pessoas vão valorizar o que nós fizemos lá. Poderia ter feito mais? Poderia. Mas era importante, era relevante. Este é o brasileiro, na sua visão, mais difícil dos últimos tempos por conta dos investimentos. Por conta de muita equipe, Botafogo fazendo frente com o Flamengo e tudo mais. Equipe que tem grana, que tem dinheiro. E isso precisa ser entendido por todo mundo. Há uma dificuldade maior. O Mano também falou, eu não sei quem necessariamente usou essa palavra, essa expressão fiasco, mas disse, olha, hoje tudo tá muito extremo, a gente não pode nem perder ou empatar uma partida no futebol que já falam que é um fiasco. E até o Mano lembra, disse, olha, a gente tem perdido pouco, mas às vezes a gente empata e estão dizendo que nós estamos fazendo um fiasco. Não, não é tudo assim, tá? Não é tudo tão fiasco. Alan Patrick está sendo dosado e claramente explicou que é essa situação, eles vão ter que começar a dosar o Alan Patrick, mas acha que de alguma maneira estão conseguindo. E não tem o que fazer. Sem o Alan Patrick, não tem outro jogador. E não é o Inter que não tem. O Mano chegou a dizer, gente, nenhum outro time. Ele queria falar um outro time, mas disse, ó, eu não vou falar porque depois vocês estão dizendo que eu tô olhando pro jardim do vizinho. Mano, é todo espiado. Ele acompanha toda a imprensa e qualquer outra coisa que rebatam dele, ele vai contestar, mas disse, olha, sem o Alan Patrick tem que mudar o jeito de jogar. Foi por isso que ele mudou dessa vez, aí viu que tava com 3 volantes, aí não deu certo, ele joga o Maurício pro meio, bota o Johnny mais pra direita, viu que também não deu certo, que o Johnny não tava rendendo ali pela direita, ele puxa de volta o Johnny, bota o Alan Patrick pra ver se com 2 meias dava certo, e acabou dando certo, o Inter vence, o jogo vence a partida. Tá tranquilo com respeito ao contrato do Vitão? O repórter perguntou sobre ele, disse, olha, não é uma coisa que nos incomode, tenho consciência de que ele vai ficar aqui, tá tranquilo com respeito a essa situação. Outra questão, o Mano escancarou que foi perguntado sobre o Corinthians, o que foi questionado sobre o Corinthians. Quando alguém fala sobre isso, ele disse, olha, primeira coisa, quando você está desempregado, as pessoas vêm falar direto. Quando tu está empregado, normalmente se usam intermediários, pessoas que são intermediárias no futebol que perguntam, olha, Corinthians está te querendo, existe a possibilidade de abrir uma negociação, existe a possibilidade de sair do Internacional. Se fala por intermediário até para não gerar um desgaste, uma situação de cara, assim, até entre os clubes pode soar mal. E ele falou, a minha resposta sempre para todo mundo é, vou cumprir meu contrato. Apesar da pressão, apesar de algumas pessoas não gostarem, apesar de, às vezes tá com possibilidade até de ser demitido, ele sempre responde a mesma coisa. Vai cumprir o seu contrato. É isso que ele está pensando, é isso que ele está focando agora. Próximo jogo contra o Nacional, diz que a dificuldade do jogo contra o Nacional Nacional, além da camisa, histórica e tudo mais, é um time que, como bom uruguaio, não se importa em jogar sem a bola. Ou seja, o Inter vai estar com a bola, vai estar fazendo pressão, e eles não ficam desconfortáveis com isso. Não tem problema, eles sabem sofrer, termo que os técnicos modernos adoram. E que o Internacional vai ter que entender essa situação. Já pediu para o torcedor mais ou menos entender tudo que provavelmente vai acontecer agora. Não quis dizer se Igor Gomes ou Bustos, quem começa, só contou o seguinte, olha, o Bustos quando precisar de um lateral direito mais ofensivo, o Igor Gomes quando precisar de um lateral direito mais defensivo. Mas tá claro que o time vai ser revezado a partir de agora, são 3 competições. Até explicou o seguinte, olha, um ponto importante desse jogo, ganhando, tal, vitória e tudo mais, mas rodou o elenco. Colocou jogadores, colocou outros jogadores para jogar, para dar a eles minutagem, porque com 3 vai ser assim. Provavelmente na próxima partida de Brasileirão, vamos ter novas mudanças, porque não há o que fazer, não é possível.
Luiz Adriano explicou mais uma vez que a situação do Luiz Adriano Luiz Adriano veio com uma defasagem física, e eu até não sei quem, porque ele comparou recentemente com a situação do Alan Patrick e disse, algumas pessoas até fez um gesto assim, sabe, que usam um veneninho. Eu não comparei a qualidade dos dois jogadores, porque foram para a qualidade do Luiz Adriano com o Alan Patrick. Não, comparou a situação física dos jogadores. Comparou que Luiz Adriano, com a questão física de estar na Turquia, era muito parecido com o Alan Patrick com a questão física de estar na Ucrânia. Os dois chegaram abaixo e precisavam ser melhorados. O caso do Alan foi clássico, o Inter demorou um tempão, a pré-temporada que solucionou. Com o Luiz Adriano estão fazendo o seguinte, Luiz, joga uma partida por semana, durante toda a semana a gente te dá dá aquele gás na questão física para ver se ele melhora em breve, e é isso que estão apostando a partir de agora. Só que aí nós vamos chegar na questão da arbitragem. Ele não gostou nada da arbitragem do jogo contra o Goiás, acho que o árbitro foi mal e tudo mais. Mas aí diz que aqui no Brasil a arbitragem se protege e a arbitragem joga ou apita pensando em se proteger e não se complicar do que necessariamente prestigiar o jogo e o espetáculo. Citou claramente que estava vendo na televisão o Leonardo Gaciba, ex-chefe de arbitragem, falar abertamente em uma emissora de TV, o Gaciba hoje é comentarista, dizendo o seguinte, que deveriam ter anulado o gol do Inter contra o Flamengo porque o Jean Dias supostamente simulou um pênalti. E aí ele responde, ele diz assim, cara, vão anular um golaço porque acham que o Jean Dias tentou ludibriar a arbitragem, ou seja, em nome da proteção do árbitro, que não pode ser ludibriado, vão anular o golaço. O golaço é menos importante do que a arbitragem do jogo. Esta foi sua defesa para tratar sobre esse lance. E depois disse, ele não simulou. Ele foi se preparar para um contato que viria do Cebolinha e o Cebolinha tira na hora o lance. E aí ele já estava se preparando para o lance. Foi a explicação. Mas, tem um lance que é emblemático até, porque Renato Portaluppi fala outra coisa completamente diferente. Diz que fizeram as contas e descobriram que se todo jogo do Campeonato Brasileiro, do futebol brasileiro, tiver 15 minutos de acréscimos, somando o primeiro e segundo tempo, se tu somar tudo isso, tu vai ter 8 partidas a mais ao final da temporada. Será que é uma boa? Será que a preparação física vai aguentar? Será que é interessante para todo mundo que se tenha mais 8 partidas jogadas, além dos 70, 80 jogos que já se tem, jogando Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, Gauchão e tudo mais? É isso que... Libertadores eu falei, né? É isso que ele pediu para falar. Ele disse assim, cara, 15 minutos todo jogo. E aí é somar, né? Tipo, dá 8 agora, mais 5, 6 no primeiro tempo. Se tu começar a colocar assim, desse nível, e soma 15 minutos hoje, 15 minutos depois, 15 minutos depois, vai dar 8 partidas a mais jogadas se tu dividir por 90, que seriam os 90 minutos de jogo. Isso precisa ser olhado. Se a preparação física não vai estourar todo mundo. Enfim, foi uma defesa de algo que ele não concordou com a arbitragem também. Tá bom? Uma coisa que ele falou, ele disse, sabe por que para muito? E os árbitros poderiam melhorar? Toda hora alguém se joga e claramente é uma simulação. E o árbitro pede atendimento e tal. Se o árbitro só deixar seguir e aí não fala nada e deixa seguir o lance, o cara rapidinho vai levantar. Foi a estratégia que ele sugeriu para a arbitragem. E aí? Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.